Tô ao vivo, voltei. Bora conversar? Vamos ver se agora vai. Eu entrei, fiz uma apresentação e tive que sair de novo. Fui falar com o meu convidado. O Rafael entrou, mas cadê o meu convidado? Vamos aguardar aqui. Eu fiz uma apresentação, falei e ele não tinha entrado. Então eu vou esperar ele entrar para poder continuar. Instagram sempre faz isso, né? Por que ele tem feito isso comigo, gente? No meu primeiro Bora Conversar, eu tinha combinado com uma amiga e ela não conseguia entrar. Ela não conseguia ver que eu estava ao vivo. Ah, entrou. Entrou. Agora eu posso falar. Agora sim. Agora sim. Deixa eu fazer aqui uma apresentação rápida, porque eu já tinha feito nessa minha primeira entrada. Me manda, você me mandou aqui o convite, o Tarcísio? Eu já tô falando. É uma maravilha. Me manda o convite para poder aceitar, para poder chamar você. Foi o seguinte, eu já tinha feito essa semana, né, um encontro aqui que foi com a empreendedora Daniele Cosme. Ela falou dos projetos dela. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira eu acordei com o meu convidado na cabeça e com o tema. Mandei uma mensagem para ele. Falei, meu amigo, olha, acordei com você, acordei com um tema, queria muito que você fosse lá. Mas eu não queria que deixar para a semana que vem, não. Eu queria que fosse ainda essa semana. Isso foi na quarta. E ele mais do que prontamente falou, vai ser um prazer, claro que eu topo. E eu ainda falei para ele assim, eu não sei te explicar o que aconteceu, não. Esse mecanismo aí do sonho, do tema e entrar em contato com você, não. Né? Para poder fazer esse encontro. Ele falou, não tem problema. Ele sempre fala isso. Depois a gente vai saber a resposta. Então, bora conversar com o parapsicólogo Tarcísio Luschinski. Treinei direitinho, Rafael, o sobrenome, mas ele não me mandou convite aqui. Como é que eu vou chamar ele agora, hein? Ele tinha que ter me mandado convite, não? Ah, eu posso convidar ele, né? Ah, tá. Mando. Oi, Carlinha. Tudo bem, minha querida? Bora conversar, hein? O assunto aqui hoje promete ser bom. Promete não, será ótimo. Rafael mandou aqui um abraço. Tô chamando. Não entrou. Por que não entrou? Não entendi por que você... Flavinha! Fica por aqui, hein? Hoje o assunto vai ser bom, viu? Ele não entrou. O que está acontecendo, hein? Tarcísio não entrou. Será que ele não tem que me mandar aqui um convite para eu poder colocar ele aqui na... Eu vou tentar de novo. Não, pior que agora eu não estou conseguindo. Tarcísio, eu não estou conseguindo chamar você. Está dizendo que você não pode participar. Apareceu aqui dizendo... Agora sim. Tarcísio enviou. Vamos ver se te chamando vai. Vamos ver agora. Vamos lá. Oh, meu Deus. Oi, Michele. Será que vai? Chamei. Ah! Boa noite. Boa noite. O que é isso? Tarcísio, me explica. Eu não estava conseguindo te ouvir, daí eu saí, entrei umas 4 vezes, daí agora deu certo aqui. Agora eu estou conseguindo te ouvir. Daí, tá me ouvindo bem? Eu mandei a solicitação para você no mesmo momento que você mandou para mim, então acho que é por isso que você não conseguia ver. Olha, estamos aqui. Tentar entender isso aí. Agradecer a participação especial, né, que acabou de sair pela porta. Ah, o Rafael veio aqui me assessorar. Acabou de sair pela porta, querido. Tarcísio, prazer sempre. Explicar o que aconteceu foi o que você falou, né? Eu lembrei disso. Não tem que explicar. Depois a gente vai ter a resposta disso aí. Sim. Né? Com certeza. Porque eu acordei com você na minha cabeça, com esse tema, que é o se desprogramar. Aí, ó, aconteceu aqui. Se desprogramar para viver melhor. O que eu quis, o que eu quero, né, dizer com isso? Isso é comigo também, né? A gente, às vezes, tem todo um planejamento de vida, e aí é no trabalho, na amizade, nos relacionamentos afetivos.
E até que ponto essa programação ela vale a pena? Bem-vindo, meu querido. Prazer, viu? Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Por favor. Então, gente, nada acontece por acaso mesmo, né? Então, tudo tem uma explicação dentro de nós, né? Agora, você veja o quanto, né, Fábio? O quanto o desprogramar está nos proporcionando programações novas, fantásticas, melhores, né? E assim, eu acredito que o maior desafio de hoje é você entender esse processo e o desprogramar para programar uma nova realidade na nossa vida, né? Porque às vezes não tem como você ter um novo mecanismo com a memória cheia, né? Com a memória do computador cheia, com a memória do celular cheia. Não tem como você criar um outro mecanismo e fazer outra coisa rodar. Muitas vezes é preciso fazer realmente uma limpeza dentro da gente e reprogramar muitas coisas realmente na vida da gente, na mente da gente. Olha o que a gente está fazendo, Fábio, há um ano, há um ano já nessa situação, né, da Covid, o quanto dos nossos planos eles foram mudados, o quanto daquilo que a gente tinha em mente, dos nossos ideais, o quanto eles foram mudados, né? E o quanto a gente se reinventou, né? E justamente está fazendo um ano que eu tive com você aqui numa live, né? Foi bem no comecinho da pandemia, lembra? Você faz parte dessa história, né? Você foi aquele amigo que eu recorri naquela primeira semana, onde a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E estamos até hoje, né? Eu pensei que a gente hoje ia estar aqui falando, olha, a gente logo vai se encontrar, quando é que você vem para cá, quando é que você vem ao Rio, e no entanto, né? E aí tá essa programação, porque no momento todos nós tínhamos ali uma rotina de vida, né? E a gente teve que parar. Sim. Acho que a gente só não pensou que ia demorar tanto, né? Então, acho que quem conseguiu ou está conseguindo olhar dessa forma, essa desprogramação que está sendo feita para você poder voltar, tem que voltar um pouquinho diferente, ou não? Com certeza, muito diferente. Na verdade, assim, eu até estava pensando um pouco aqui antes, né? Fez parte dessa minha história de vida, inclusive, né? A transformação que eu fiz na minha vida aí a partir dos 40 anos, né? Hoje eu sou, né? Para quem não me conhece, eu sou parapsicólogo hoje. Eu trabalho numa linha de parapsicologia que atua com as pessoas, clínica, de forma clínica, trabalho com a... Darcy, Oi. deixa eu só te pedir, explica o que faz a parapsicologia direitinho, Sim. Como ela funciona, depois você continua, porque eu acho que é bom esclarecer para todo mundo. Sim, ok. Eu trabalho com a parapsicologia, com a hipnoterapia, eu sou hipnoterapeuta também, e trabalho com algumas técnicas quânticas, né, que apometria quântica, mas eu vou explicar tudo isso agora, né? Então, não, ao longo do papo a gente vai falar sobre isso. Isso. Então, a parapsicologia, né, como a maioria das pessoas, ela entende a parapsicologia como um estudo dos fenômenos paranormais. E de fato é, né? Enquanto não se tinha explicação para o que acontecia da forma extrasensorial, como que nós podemos dizer da forma extrasensorial? Nós temos os nossos sentidos sensoriais, a visão, tato, paladar, olfato. Mas nós sabemos muito bem que a nossa comunicação não é só sensorial. A nossa comunicação é também, e muito, na maioria das vezes, extrasensorial, né? Então, quem nunca pensou demais numa pessoa? Olha, o Fábio acordou hoje pensando em mim, né? E de repente houve essa conexão. Quem nunca acordou pensando numa pessoa e de repente essa pessoa manda uma mensagem para você ou você encontra com ela na rua? Quantas vezes nós, conversando com algum amigo, tem aquele amigo que a gente fala bem assim, nossa, tirou as palavras da minha boca, você falou exatamente o que eu ia dizer, né? Quantos de nós não sonhou com alguma coisa que aconteceu, que se realizou, né? Quantos de nós não
não previu alguma coisa que estava para acontecer, né? Então isso, enquanto não se tinha explicação, lá atrás, na Idade Antiga, na Idade Média, ele era visto somente como magia, como bruxaria, né? E, de repente, alguns cientistas foram observar como tudo isso acontecia, né? Porque tem que ter uma explicação por que nós nos comunicamos além da parte sensorial. E nessa observação se percebe que o ser humano é capaz de produzir alguns eventos que não se tem uma explicação racional. Ele é extrasensorial, né? E se percebia, porque quando os eventos eram assustadores, vamos dizer bem assim, o que mais chamava atenção na época, né? Casas mal assombradas, coisas que pegavam fogo sem explicação nenhuma, né? Eventos que aconteciam sem explicação. Nessa observação se percebeu que havia sempre nesses eventos havia a observação e a participação do ser humano. Você percebia que essas pessoas que viam isso, que percebiam essas situações, elas tinham questões emocionais. Quando o fenômeno paranormal era desarmonizado, essa questão emocional também era desarmonizada. Mas quando ela conseguia harmonizar tudo aquilo dentro dela, o que acontecia? O fenômeno deixava de acontecer. Daí se veio a grande pergunta: o que existe no ser humano capaz de produzir fenômenos paranormais, né? E daí se resgata o estudo da criação, como foi formado o mundo, esse planeta, que nós sabemos que em si, cientificamente, tudo que nós temos hoje aqui, até mesmo a matéria, né, hoje ela é explicada pela física como uma energia condensada. Congelou um pouquinho, Tarcísio, congelou. Oi, Léo. Oi, Emanuele. Voltou? Voltou. Tá aqui? Tá ok? Tá me ouvindo bem? Voltou. Okay. Continua. Então, tudo, se vem o estudo de que tudo é energia. Absolutamente tudo é energia. Os nossos pensamentos, as nossas emoções são energia e cria a nossa realidade. Então se descobre aí o ser humano como um potencial muito grande de criar situações extrasensoriais. E é lógico que este potencial em si é o próprio potencial do ser humano de criar coisas boas, fantásticas e incríveis para ele próprio. Aí que começa, dentro da parapsicologia, o autoconhecimento. Você me perguntar alguma coisa? Eu quero te perguntar sim. Mas antes, eu preciso avisar, tem um pontinho de interrogação aqui nesse cantinho. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para o nosso parapsicólogo, fica à vontade. Manda aí nesse pontinho de interrogação, que ao longo do nosso papo, eu vou perguntar para ele. Pode perguntar. Então, tem alguma ligação religião e a parapsicologia? Olha, ou não? Nós temos, na verdade, nós temos aqui no Brasil, nós temos 3 linhas, 3 escolas de parapsicologia. Nós temos uma escola católica, né, que eu acredito que muitas pessoas ouviram falar já, do Padre Quevedo, né, que aparecia no Fantástico. Aparecia no Fantástico. Então, a parapsicologia na linha católica, ela se inicia lá pela década de 70, 80, né? Que, logicamente, a religião católica é um pouco preocupada com a questão do espiritismo, está sendo bastante divulgado no Brasil, então ela se preocupou justamente com a própria fé, né? Então, através dos estudos paranormais decorrentes da mente humana, então se tentou explicar como que aconteciam esses fenômenos paranormais. Então, a linha católica, ela vem mais para preservar essa questão da fé. Mas, porém, a linha católica ela via a paranormalidade como um distúrbio que precisava ser tratado. Então, por isso que se corria muito atrás de charlatanismo, de enganação e tudo mais, porque havia uma preocupação muito grande com isso, né? Foi um movimento que cresceu muito. A gente tem a segunda escola, que é a escola espírita, né? A escola espírita, ela estuda as questões energéticas, porém, ela explica, dentro da teoria do espiritismo, as manifestações paranormais. E existe a escola científica independente, que é a escola que eu faço parte, né? A escola científica independente,
ela trabalha com a observação dos paranormais, das manifestações paranormais através do funcionamento da mente humana, de uma forma um pouco mais científica. Por que ela é científica e independente? Porque ela já é livre de qualquer credo ou religião. Então, nenhum credo, nenhuma religião vai bater de frente com essa teoria. Tá? Tá. Vem cá, Tarcísio, o que te levou para a parapsicologia? Como é que você falou assim, vou estudar isso, vou trabalhar com isso? Sim, então, vamos dizer que foi mais ou menos, Fábio, a questão de você levantar hoje de manhã e lembrar de mim. Foi mais ou menos assim, né? Na verdade, assim, eu particularmente, né, eu cresci na religião católica e fui seminarista, participei de vários eventos dentro da igreja. E desde pequenininho eu tinha muita sensibilidade a manifestações espirituais, digamos assim, né? Tanto que uma vez, eu tinha 4 anos de idade, né? A minha mãe estava procurando, escondido do meu pai, uma casa para a gente mudar, porque a minha mãe não gostava de morar na casa que a gente estava. E eu sonhei uma noite, assim, que Deus entrava por baixo, assim, uma luz entrava por baixo da porta do meu quarto, assim, e me contava e me relatava como é que era essa casa nova que a gente ia morar. E a minha mãe não tinha falado nada pra gente, assim. E quando foi no café da manhã, eu sentei na mesa e descrevi o sonho que eu tive para a família inteira. Minha mãe ficou assustada. Como é que ele sabe? E o que eu descrevi para ela era exatamente a casa que ela estava negociando e estava comprando. Então, ali, eu começo a perceber em mim, assim, já uma sensibilidade, né? E eu busquei sempre na religião respostas para isso, né? Inclusive, um movimento que foi muito importante para mim foi um movimento carismático dentro da Igreja Católica, que se tratava mais de assuntos assim, de fenômenos mesmos, assim, profecias, visões, essas coisas, e me chamou muita atenção. Só que eu não tinha respostas para mim, as respostas que eu queria. E lá na adolescência eu comecei a fazer algumas sessões com um psicólogo, acho que eu fiquei 2 anos, e ainda faltava alguma coisa para mim. E eis que eu mudo, né, de cidade, eu vim aqui para Curitiba, e nessa mudança, porque eu tinha, inclusive, a minha primeira terapeuta parapsicóloga acabou de entrar na live aqui, ó, Irma Vilbert, a minha primeira parapsicóloga. Eu estive na casa dela hoje, inclusive. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive um desafio muito grande, né? Eu tinha saído de casa, morar sozinho, ter segurança, essas coisas, cidade diferente, cidade maior, né? Uhum. E eu tinha uma amiga minha que tinha feito umas sessões de parapsicologia. Se eu não me engano, ela tinha feito umas 3 sessões de hipnose com a irmã Irma, que é uma irmã religiosa que está aqui na live. E ela se curou de uma fibromialgia, porque a origem dessa fibromialgia ela estava nas emoções. Foi muito interessante o que aconteceu. Estava lá dentro da mente dela uma informação, uma emoção que não tinha sido tratada ainda e que no momento da hipnose ela descobre, na regressão de memória, ela descobre essa emoção, ela harmoniza essa emoção e não teve nunca mais sintomas nem dores. Né? Ela não precisou mais fazer fisioterapia, o médico liberou ela, liberou da medicação, e eu falei bem assim, gente, isso é fantástico, é fenomenal. E eu sempre gostei desses assuntos, né? E eu comecei a fazer as minhas sessões de parapsicologia. Daí que eu comecei a entender. Eu comecei a entender a mente, comecei a entender o meu valor, a minha potência, quem eu era. E o que eu mais trabalhei foi com essa imagem de Tarcísio, né, que eu amo muito mais hoje, né, que eu lido muito melhor. E eu não sabia lidar muito bem com ela naquela época. Né? E eu comecei essa construção na minha vida e conheço a parapsicologia. E, enfim, eu começo também a estudar e entender os fenômenos que a mente provoca.
o autoconhecimento, isso também para mim é um exercício o que você está descrevendo aí, o autoconhecimento, você se conhecer. Tem gente que passa uma vida inteira, você está aqui um exemplo, faz uma faculdade, 2, 3, gente, mas eu não consigo me encontrar, não consigo me achar. A parapsicologia, ela pode ajudar nisso? Você se encontrar, você identificar? Sim, tanto que eu assumo o meu propósito de vida aos 38 anos de idade, né? Então, eu trabalhei todo esse tempo. Você veja que interessante, Fábio. Quando eu procurei aquele psicólogo para fazer as sessões, eu tinha dúvidas sobre que carreira seguir, que faculdade fazer, que carreira seguir. Eu tinha uma dúvida muito cruel quanto a isso. E assim, eu saí com dúvidas de lá primeiro, mas é lógico assim que eu precisaria antes disso encontrar, valorizar quem o Tarcísio realmente era, resgatar a história do Tarcísio, compreender o Tarcísio, compreender porque as coisas estavam na minha vida, né? Para daí sim eu assumir esse propósito de vida. Enquanto isso, a gente realmente fica um pouco perdido, a gente não sabe o que fazer, a gente tenta uma coisa aqui, de repente tenta uma outra coisa ali, não preenche, né? Mas antes de que isso possa realizar você, você precisa encontrar nesse contexto você. E foi isso que eu fiz. Sim. Né? Uma vez conversando com uma psicóloga, ela me falou uma coisa, eu não lembro o nome dela, mas eu lembrei muito da frase que ela me disse e me marcou muito. Porque ela falou assim, para com esse negócio de ficar querendo entender o outro. Você se entende, você se conhece, você se aceita. Se as respostas for sim, beleza. Aí você pode começar a trabalhar, tentar entender o outro. Se alguma delas der não, então, meu filho, fica quietinho na sua, busca ajuda e vai se cuidar. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Tarcísio? Se veja só. Eu, com essas sessões, essa história eu conto, inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu conto essa história lá. E, inclusive, a irmã Irma deu um depoimento lá a respeito de mim. E eu sei que chegou no momento que eu fiz várias sessões, né? E a irmã Irma um dia olha para mim e diz bem assim, você precisa fazer o curso para psicologia, para você se entender melhor, para você se conhecer. Porque a parapsicologia, entendendo a mente, nada mais é entender o meio que a gente vive, entender o universo macrocosmo e entender o microcosmo, que sou eu, parte desse universo. Então, eu falei bem assim, não, eu não quero mais fazer nada junto com o padre Freira, porque eu já passei a minha infância inteira com o padre Freira. Não quero mais saber. Ela dizia, não, mas todo mundo faz, até ateu faz. Eu falei assim, não quero saber. Mas o que acontece na vida da gente, Fábio? Enquanto nós não cai a ficha, algo vai chamar atenção para que essa ficha possa cair. Então, continuei minha vida, porque até então eu queria uma carreira dentro da empresa que eu trabalhava, queria crescer, fui estudar, virei virei coordenador de equipe, fiz especializações várias em desenvolvimento gerencial e tudo mais, e um monte de coisa. E aquele vazio continuava dentro de mim. Então, eis que, em determinado momento, a minha vida deu uma balançada, com problemas familiares, com problemas de saúde, com problemas de relacionamento. E em determinado momento eu paro e penso, o que está faltando aqui dentro para que tudo dê certo? E neste exato momento eu lembrei da irmã Irma me falando assim, você precisa fazer o curso de parapsicologia para você se conhecer, se autoconhecer e se entender melhor. Eu falei bem assim, não pensei duas vezes, vou começar a próxima turma. E eu não tinha pretensão de ser terapeuta, não tinha pretensão de ser parapsicólogo, até porque parapsicologia eu achava uma coisa assim um pouco forte, né? Porque muitas pessoas não entendem muito bem. E você tem que, né, compreender bem. Olha, a irmã está falando bem assim, quanto mais se resiste, mais você precisa.
É isso mesmo. E eu Bem comecei a fazer. Eu me lembro que eu entrei em contato com o Instituto, teve um workshop, né, um seminário, e logo após começou o curso. E comecei a fazer, simplesmente pelo meu autoconhecimento. E dentro desta caminhada que eu fui me autoconhecendo, a gente entende o universo, entende nós como parte desse universo, a gente entende nossa estrutura familiar. O interessante é que no estudo da parapsicologia, você se conhece olhando a tua tabela familiar. Porque nada se estrutura dentro da nossa família por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma programação mental. E eu lembro que eu tive que fazer um trabalho muito, muito profundo em cima disso, né? E eu tive que ir atrás de parentes que eu não tinha mais contato. Achei uma tia-avó que eu nem achava que estava viva ainda. Gente, foi um resgate lindo, lindo, familiar. E dentro de tudo isso, nós começamos, no último ano, a fazer o estágio clínico, que nós começávamos a tratar para harmonizar as pessoas. Esse é o grande propósito da parapsicologia, harmonizar vidas, harmonizar as pessoas. E dentro desse propósito, daí não teve mais jeito. Eu falei bem assim, me encontrei. É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. Está vibrando aqui no meu coração e deu tudo certo. E quando eu terminei o curso, eu já estava iniciando os meus primeiros clientes e evoluindo aí nessas questões. Você tem consultório há quanto tempo, Tarcísio? Eu me formei em 2017 e já em seguida foi interessante assim, né? Eu sigo uma pessoa aqui no Instagram que ela fez eu cair uma ficha, que esses dias muito interessante, né? O interessante é que nesse último ano que eu estava na empresa, né, 15 dias antes da minha formatura, eu fui desligado, porque o meu cargo passou a não existir mais fora da matriz da empresa. Então eu fui desligado ali. E no dia que houve esse desligamento, eu estava muito feliz. Eu abracei as pessoas. Eu falei, gente, felicidade para vocês, beijo. E todo mundo achou muito estranho. Eu falei, Tarcísio, hello, você foi desligado, você está desempregado agora. Eu falei bem assim, não, eu tenho um mundo na minha frente agora. Eu tenho um mundo na minha frente. E você sabe, Fábio, que assim, às vezes as pessoas, eu mesmo, já me desesperei por causa de muitas coisas que aconteceu na minha vida, né? A gente fica desesperado, meu Deus, fiquei desempregado, meu Deus, houve uma separação, meu Deus, houve uma doença na minha vida. Mas só que algo já estava elaborando dentro da minha mente aquele ano. Então, assim, eu me perguntei, será realmente que a empresa me desligou ou eu escolhi ser desligado por encontrar o meu propósito de vida, né? Essa que eu ouvi esses dias, a Patrícia Gonçalves, ela falava bem assim, você está reclamando que o teu marido foi embora, que a tua mulher foi embora, que houve uma separação? O quanto você demitiu ele da tua vida? Ou você demitiu ela na tua vida porque tudo não estava bem e você não finalizou esse processo? Então, se vem muito com o estudo que eu tenho, com isso que eu acredito hoje. Nós criamos tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. É porque você está falando isso e é uma verdade, né? Eu vou tirar por mim aqui depoimento, né? É tudo mais fácil quando você joga para o outro. Você joga para o outro. Porque o outro fez, porque o outro me magoou. E às vezes você carrega aquela mágoa, aquele sentimento por anos na sua vida, só que é seu esse problema. Você tem que resolver ele com você. Eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de citar, Tarcísio, que foi em relação a uma amizade que eu tive. Acho que eu já te contei essa história quando eu estive aí em Curitiba. Era um amigo. É um amigo, porque eu achei que era um amigo, né? Então é um amigo. Tá certo? Só que ele não era meu amigo. E eu fiquei muito magoado, porque a gente acabou a faculdade, a gente acabou se afastando. Então eu fiquei com aquela mágoa, com aquele rancor. Olha,
Eu não queria ouvir falar o nome. Os meus amigos em comum, não cito o nome, eu não quero ouvir. E aí o tempo foi passando, e nessa linha de raciocínio, de amadurecimento, eu fui percebendo, mas peraí, que sentimento é esse? Eu não sou assim, eu não tenho que ficar sentindo e levando, carregando esse dissabor comigo. Porque assim, foi bom sim, né? Naquele período deixou um aprendizado, foi sim, meu amigo, peraí, e venci isso. Me fez tão bem quando eu entendi isso, Tarcísio, foi tão libertador isso, porque o deixar ir também não quer dizer que acabou, que foi aquele período, aquele momento, e vida seguiu. Sim, e era justamente, Fábio, a gente tem na nossa vida exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir e aprender, né? Nós temos os pais que nós precisamos, nós temos o companheiro ou a companheira que nós precisamos, nós temos os amigos que nós precisamos sempre. Porque essas pessoas, elas sempre estão revelando aquilo que existe dentro de nós. Sempre estão. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Vamos supor que a pessoa tenha um relacionamento ruim, né? Lógico, ela está sofrendo por causa daquele relacionamento ruim, né? Mas o quanto os próprios hábitos e comportamento dessa pessoa criaram aquela situação na vida dela, criaram aquele relacionamento ruim. E o Grisa, né? Nós falamos bastante do Pedro Grisa, que é o nosso mentor na parapsicologia científica. Inclusive, o filho dele entrou na live agora há pouco, que é um parapsicólogo também, do César Grisa. Né? Ele está aí. Então, ele falava bem assim, o sofrimento não é um mal em si. O sofrimento vem dizer para nós que existe um caminho melhor, que existe uma solução melhor. Então, imagine, Fábio, se não existisse o sofrimento, esse alerta do universo para nós, nós estaríamos nos caminhando para a destruição e a gente não ia sentir isso. Então, existe uma organização no universo, existe uma harmonia no universo, tudo funciona perfeitamente bem dentro desse universo. E quando nós estamos em desarmonia com isso que funciona muito bem, o que nós vamos sentir? Sofrimento, como um alerta para mudar algo que está aqui dentro, para mudar uma programação. Daí a gente vem nesse ponto que nós estamos falando hoje, desprogramar o que está desarmonizado na nossa vida. Então, Tarcísio, pegando essa linha aí do sofrimento, se a gente respeitasse mais a nossa intuição, a gente ia conseguir evitar bastante sofrimento? Sim. Como é que eu identifico? Porque eu conheço pessoas que falam assim, se eu tivesse escutado a minha intuição, eu não teria entrado nessa. Ou num trabalho que deu errado, ou num relacionamento que deu errado. Será que tem a ver mesmo isso, Tarcísio? Sim. Veja só, Fábio. Hoje, o homem, primeira coisa que é muito importante falar é a respeito de saber o que realmente é a intuição. Né? Porque, às vezes, as pessoas não entendem o que é a intuição. Mas, assim, principalmente hoje, o homem é tão acelerado por conta do mundo moderno, por causa dos vários compromissos que existem. Então, assim, me diga, quem é que a gente conhece de um grupo de amigos de 10 pessoas, quantas dessas pessoas se voltam para si mesmas? Conhece a si mesmas. Então a gente só vai saber que aquilo dentro de nós é uma intuição quando nós estamos em harmonia conosco mesmo, né? Porque existe assim, né? Existem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu não falei, aquilo ia acontecer. Mas às vezes a pessoa programou aquilo pela negatividade que ela vive. Ela repetiu. Então, existem duas formas que a nossa mente se programa muito. Pela repetição e pela imaginação. Então, quando nós repetimos sentimentos e pensamentos negativos, afirmações negativas,
nós estamos criando aquilo para a gente, né? Mas agora, para a gente conseguir ter certeza de que é a intuição, nós temos que ter um relacionamento íntimo conosco mesmo. Que daí nós vamos entender, saber diferenciar se aquilo é decorrente de uma programação negativa que nós vivemos ou se aquilo realmente eu estou percebendo. Porque a intuição é perceber um fato que você não sabe de onde vem, simplesmente existe. Você percebeu o fato e o fato aconteceu. Então, para que nós possamos desenvolver a nossa intuição, nós temos que aprender a parar, temos que aprender a relaxar, temos que aprender a voltar para dentro de nós mesmos, aprender a nos programar com coisas positivas, nos autoconhecer, que nós vamos conhecer as nossas potências, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que se manifesta a nível extrasensorial é um potencial que o ser humano tem. A possibilidade de você perceber um fato que está para acontecer, a capacidade de perceber um fato que já aconteceu, a capacidade de perceber algo que está acontecendo sem que ninguém te conte, né? Tudo isso é através do autoconhecimento que se dá. Então, vem cá, você atrai para a sua vida aquilo que você é, aquilo que você joga para o universo, é isso? Sim. De bom ou de ruim? É assim mesmo? Mas por que então tem pessoas que você diz assim, gente, como é que pode? Ela está vamos falar de relacionamento, né? Adoro. Sim, como é que ela está num relacionamento ali com uma pessoa, sei lá, um homem, uma mulher, enfim. Mas eles não combinam, o que é isso? Como é que pode isso? Como é que acontece isso? É para poder extrair alguma coisa, tirar uma lição daquilo ali? Sim, por quê? O que acontece? Nós precisamos compreender como é que a mente funciona, né? E a mente funciona, né? Existem várias vertentes que explicam sobre a mente, mas são muito parecidas, iguais. Mas na parapsicologia, nós aprendemos assim. A nossa mente tem duas funções. A primeira delas é uma função racional. Essa função racional que eu estou conversando com você agora, eu estou analisando os fatos, eu estou compreendendo o meu estado de atenção, eu sou capaz de julgar, comparar, né? Sou capaz de analisar, fazer todas essas coisas. Mas agora eu pergunto para você, o fumante, por mais que ele saiba que o fumo não faz bem para ele, muitas vezes ele consegue, na maioria das vezes ele consegue deixar de fumar? Não, né? Muitas vezes não. Por quê? Então, por que eu ajo e reajo de uma forma que eu não consigo explicar? Eu não queria fazer aquilo. Por que muitas pessoas se sentem envergonhadas, culpadas, depois que acontece alguma coisa? Poxa, eu não queria explodir com aquela pessoa, eu não queria ser negativo com aquela pessoa, eu não queria ter brigado com aquela pessoa, e sente uma culpa, uma vergonha de ter feito aquilo depois. Significa que o quê? Que conscientemente não queria fazer, mas por algum motivo fez. Mas aí eu digo para você, a nossa parte racional e consciente é apenas 5% da nossa mente. Aproximadamente. É muito pouco. É 5%. Abaixo dessa mente consciente existe uma mente interna, emocional, que está aqui dentro, que é o subconsciente. Que ele funciona como se fosse um computador. Ele gravou lá, nessas informações, dentro dele, nada foi perdido. Tudo que a gente viveu, né? As programações que nós trouxemos culturais milenares dos nossos ancestrais, o funcionamento do universo está na informação do nosso subconsciente, as nossas programações grupais, hereditárias e as nossas informações também individuais, desde o momento da nossa concepção, está tudo dentro de nós. Então, o que acontece? No momento que nós recebemos essas programações, nós começamos a formar a nossa personalidade, né? Então, por isso que nós somos quem somos, né? Ou nós somos pessoas mais práticas, ou mais sensíveis, ou somos pessoas mais resolutivas, ou pessoas mais inseguras. Tudo está nas nossas programações de subconsciente aqui. Só que é o subconsciente que comanda a nossa vida. E daí nós dizemos o seguinte:
que o subconsciente, ele comanda 3 áreas da nossa vida. Comanda o corpo, nossos movimentos e ações. Comanda a saúde, a doença, né? Comanda as nossas emoções, né? Porque nós não mandamos nas nossas emoções muitas vezes. E daí que está lá aquele relacionamento lá, que racionalmente não tem nada a ver com você, mas você continua no relacionamento, porque não é o teu racional que está deixando você lá, mas é o teu mecanismo interno, subconsciente, que por algum motivo está prendendo você lá, porque ela tem uma informação que nós podemos dizer assim, atrapalhada, errada, confusa, porque ela entende que aquilo é verdade. Porque tudo que o subconsciente ele grava como programação, ele assume como verdade. Quanto maior a emoção que a gente viveu na nossa vida, se estabeleceu uma programação e ele entende aquilo como verdade, mesmo que logicamente isso não tenha lógica nenhuma para a pessoa. E a terceira coisa que a parapsicologia constata, que é a terceira coisa que o subconsciente comanda, a realidade. Daí nós começamos a compreender que não existe sorte ou azar, que não existe destino. Existe o resultado daquilo que está na nossa mente subconsciente. Porque a mente subconsciente não distingue real de imaginário, a programação que está lá. A mente subconsciente não sabe o que é passado, presente, futuro. Isso é uma coisa lógica. O subconsciente não sabe. Ele simplesmente está fazendo aquilo que ele aprendeu para fazer, como um servo-mecanismo. Eu não domino, então. Eu tenho que aprender a lidar com isso. É isso? Daí vem a grande pergunta. Chegou uma pergunta aqui. Oi? Chegou uma pergunta aqui, mas responde primeiro, depois eu vejo a pergunta. Aí vem a grande pergunta para todos nós. Sabendo que nós somos comandados por essa mente subconsciente, que ela é 95% da nossa vida, que comanda a nossa vida. Daí eu pergunto para cada um de vocês, sabendo disso, na opinião tua aí, Fábio, o homem e a mulher pode se considerar livre se ele é comandado pela mente subconsciente? Ai, Tarcísio, que pergunta difícil, eu tenho que pensar. Se o subconsciente, cego, mecânico, automático, ele comanda a nossa vida, então, se as nossas reações são de acordo com o subconsciente, então nós não somos totalmente livres para fazer. Porque se a gente fosse livre, o que ia acontecer? Eu ia querer sucesso, eu ia ter sucesso. Eu ia querer dinheiro, eu ia ter dinheiro. Eu ia querer realizações na minha vida, eu ia querer. Né? Mas agora vem a segunda pergunta, que vai esclarecer a charada. Quando é que o homem se torna livre? Há uma possibilidade disso acontecer. Quando é que o homem se torna livre? O homem e a mulher se tornam livres? Pergunta do milhão, responde. Pergunta de 1 milhão, né? Quando esses 5% do consciente passa a programar e reprogramar o subconsciente, porque o subconsciente ele está a serviço do racional, está a serviço do consciente. Então, quando nós começamos a entender como a gente funciona, a gente sabe como a gente pode programar e reprogramar a nossa mente, e daí sim nós estamos tomando as rédeas da nossa vida. Somente assim. Tarcísio, eu nem sei quanto tempo tem que a gente está conversando. Eu me perdi porque é tão bom te escutar, é tão bom falar com você. Eu acho que você tinha que vir aqui uma vez por semana para conversar com a gente, porque é muito bom. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, não sei nada disso. Se alguém souber, me fala. Porque eu tenho um monte de assunto aqui que eu quero, um monte de pergunta, mas tem uma pergunta aqui que chegou, deixa eu olhar. Eu tenho todo o tempo do mundo para você hoje, tá? Fica tranquilo. Obrigado. Você é um querido. A Michele mandou uma pergunta. Deixa eu só ler aqui. Nos tratamentos... muito boa a pergunta dela. Michele Monteiro, minha sobrinha. Um beijo, Michele. Ela mandou... Eu não sei se aparece a pergunta aí. Tá aparecendo, Tarcísio? Tá aparecendo para mim. Tá, então, nos tratamentos de quais outras doenças a parapsicologia pode ajudar? Veja.
Como eu falei há pouco, o subconsciente comanda 3 áreas da nossa vida, e uma delas é o corpo. Antes de uma doença se manifestar no físico, ela já está na programação do subconsciente já há muito tempo. Para uma programação acontecer na nossa vida, ela precisa já estar há muito tempo ali em repetição e o subconsciente entendendo como verdade, até que ela se materialize no corpo físico. Então, o que acontece? Quando nós começamos a reprogramar a nossa mente, nós estamos também alterando as informações que causaram essa doença. Então, pode melhorar, sim, qualquer doença. Pode ajudar, sim, qualquer doença, né? Mas, lógico que isso vai depender da consciência, né, que a pessoa vai adquirindo, do momento dela entender e compreender e melhorar isso, e na disposição dela também de fazer isso, né? A gente pode dar eu posso dar um exemplo aqui. O exemplo justamente que, né, pelo menos as pessoas que têm essa fé um pouco mais cristã, mas é um exemplo muito bom, do próprio Jesus de Nazaré, né? Digamos, Sexta-feira Santa, vamos entrar nessa questão. Quando a gente percebe as pessoas que eram curadas, né, que chegavam perto, né, de Jesus, e essas pessoas eram curadas, qual que era a primeira coisa que ele dizia depois que a pessoa sentia que era curada, né? A mulher com fluxo de sangue, o homem com o Lázaro com lepra e outras coisas. Ele dizia bem assim: vai, a tua fé te salvou. Então, nós, dos nossos estudos de parapsicologia, nós entendemos o quê? A própria pessoa faz o seu processo psíquico para promover a sua autocura na sua vida. Porque a fé hoje ela não é somente vista como uma questão religiosa, mas a fé também é científica, é tudo aquilo que você acredita. E tudo aquilo que você acredita acontece, né? Então, quanto maior for o teu processo psíquico ali positivo, você pode ir mudando programações, sim, que se manifestaram no corpo, né? A tua fé te salvou. Então, assim, eu conheço pessoas, né? Eu já tratei algumas pessoas, inclusive teve uma moça que eu tratei o ano passado que ela veio com problema de hérnia de hiato, né? E o próprio médico tinha encaminhado, né, falou bem assim: olha, você tem que tratar um pouco mais as tuas emoções, porque as tuas emoções estão agravando o teu quadro, né? Porque os sintomas que você tem estão agravando pelo estresse que você vive. E daí que ela me procurou para fazer o processo de autoconhecimento e o processo de hipnose. E quando nós fizemos a sessão de hipnose, ela fez a hipnose e regressão de memória, né? Então, você acessa teu subconsciente, você vai até as memórias lá do passado e justamente aquelas memórias que criaram aquela doença. E ela foi aos 8 anos de idade, quando o avô dela tinha falecido. E o avô dela faleceu e ela era o xodó do avô. Os dois eram muito ligados. E o avô faleceu e ela ficou muito triste, ficou muito tocada com aquilo. E o interessante é que o avô morre de câncer no estômago. E nós fazemos, né, a pessoa em transe, nós fazemos uma terapia que se chama terapia do leito de morte. Porque o grande problema que a pessoa carrega de mágoa na vida dela é por ela não ter a oportunidade de ter falado tudo para aquela pessoa antes dela morrer, né? Então, foi feita essa questão, né? Eu pedi para ela, falei: olha, imagine o teu avô no leito de morte e nesse momento você vai dizer para ele tudo o que você não pôde dizer para ela. Então ela tirou aquela gama de emoções dentro dela, assim, aquela culpa, aquela saudade, aquela coisa, aquela perda. E você veja que muitas pessoas que são religiosas, por algumas coisas que acontecem, elas têm que perdoar até mesmo Deus. Elas guardam mágoa de Deus, né?
E quando ela fez todo aquele processo, que ela se sentiu mais calma, terminou a hipnose, nem ela imaginava que aquilo que tinha acontecido podia estar impactando na vida dela. E eu sei que a última vez que nós conversamos, ela estava aguardando os exames, porque o médico já tinha liberado ela de 2 medicamentos. Ela só estava com um, se sentindo bem melhor do estômago. E pela primeira vez em 5 anos de consulta, o estômago dela já tinha desinchado. Então, a mente é um fenômeno, a mente é fantástica. Então, nós não conseguimos nem prever o que vai acontecer. Mas a própria forma de harmonizar o ser humano, veja só, a doença que ela sofria era um sofrimento que veio dizer que existia um caminho melhor. A doença veio dizer o que para ela? Que ela tinha que perdoar o vô pela partida dela e perdoar Deus por ter levado o vô. Porque ela entendia desta forma, né? Quando ela se liberou dessa emoção, ela melhorou a questão física. Tarcísio, você tocou... Eu ia te fazer uma pergunta, mas você vê que é uma pergunta entrando na outra, e aí eu já esqueci da outra que eu ia te perguntar, que eu ia fazer, enfim, quando o papo é bom é assim. Por que perdoar é tão difícil? Tá? E não só perdoar, o se perdoar é tão difícil, Tarcísio? Então, porque o perdão não pode ser racional. O perdão ele tem que ser emocional. A mágoa está no subconsciente. Então imagine que, na verdade, nós temos um conceito muito errado de perdão. Porque nós crescemos ouvindo que perdoar significava aceitar a situação e tocar a vida em frente. Olha aqui, ó. A mãe dela está na live dessa menina que eu falei. Ela acabou de dizer aqui, nunca mais tomou remédio. Ela está escrevendo aqui agora. Ó. Ah, é? Ela está aqui na live, a Cintia. Ela acabou de falar aqui, dessa menina que eu dei o exemplo aqui agora. Então, o perdão é emocional. Então, você precisa acessar o subconsciente para perdoar. Mas só que o perdão não é aceitar o que a pessoa fez de mal para você. O perdão é você liberar a mágoa, a emoção negativa que está aqui dentro de você. Porque enquanto esta mágoa, esta dor estiver aqui dentro, você não consegue seguir em paz, em frente na vida. Porque o subconsciente, ele não sabe quem é o outro. Né? Então, se eu vivo uma mágoa, uma raiva aqui dentro de mim, o que acontece? Eu estou programando meu subconsciente para eu viver mais raiva, para eu viver mais mágoa. Perceba a maioria das pessoas assim, que a maioria das pessoas que tem um certo padrão de amigos, um certo padrão de relacionamento, muda o relacionamento, muda o corpo da pessoa, mas a situação é a mesma. E a situação só se repete até você perdoar, harmonizar. Quando você perdoa, você escancara portas na tua vida. Né? E o que é perdoar? Desprogramar a negatividade que foi programada dentro de você. Até porque, Fábio, quando nós compreendemos, quando nós entendemos que ninguém faz o mal porque quer. Ninguém faz o mal porque quer. Ninguém faz o mal de forma consciente. As pessoas agem, reagem, vítima das próprias programações mentais que tem dentro delas. Então, quando nós compreendemos o ser humano dessa maneira, fica muito mais fácil nós entendermos o processo de perdão. Porque, na verdade, o perdão em si é a compreensão do fato de uma forma verdadeira. Tarcísio, olha, várias respostas aí que você está dando, que realmente é para a gente fazer uma viagem aí no seu eu interior, tá certo? E ver as coisas que você foi construindo ao longo da vida. E entender assim, poxa, até que ponto valeu? Né? Até que ponto vale eu ficar com isso? Mas chegou uma outra pergunta aqui, deixa eu olhar essa pergunta. Vamos lá. Chegou mais 2 perguntas. Vou colocar aqui pra gente. É da Lili, da minha Liliane, você conhece. Lili.
Existe algum exercício para reprogramar o subconsciente? Sim, que bom, né? Que bom que existe, né? Então, na verdade, das próprias leis mentais. Por que nós dizemos leis mentais? A partir do momento que se observa como funciona a mente, então a mente funciona de determinada forma. Então, isso passa a ser uma lei. É a forma de como ela funciona. Então, as leis mentais dizem o quê? Que a nossa mente se programa e se reprograma através de 3 situações. A primeira delas, vamos imaginar assim, que quem dirige carro, fica mais fácil aí porque a maioria das pessoas dirigem carro. Então, eu geralmente pergunto para as pessoas, você pensa para dirigir? Não, eu não penso mais. Eu entro dentro do carro, é tudo automático, tá? Beleza, e eu dirijo. Quando é que você precisou pensar para dirigir? Foi quando eu estava aprendendo, ok. Mas a maioria das pessoas saem da autoescola e não tem habilidade para dirigir, sabe como é que acontece, mas não tem habilidade, porque nunca repetiu o processo. Então, quando você sai, você está com a carteira de habilitação na mão, você repete o processo. Repete, 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 repete. O que acontece? Daqui a pouco você não está pensando mais nisso. Você faz de forma automática. Então, essa é a primeira lei que possibilita nós programarmos a nossa mente. Só se aprende a fazer fazendo. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa mudar no nosso dia a dia, perceber os nossos pensamentos, as nossas emoções e programar algo melhor, mudar os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, porque a gente sabe que a gente está produzindo um resultado em questão a isso. Então, a partir de um momento em como você repete, 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 daqui a pouco a tua mente está mais positiva. Daqui a pouco os resultados estão melhores, porque é como aprender a dirigir. É a mesma coisa. Então, essa é uma das técnicas, né? Quando nós repetimos as coisas, nós criamos crença dentro da gente, né? Aquela crença de que eu não sou capaz, tudo dá errado comigo, eu sou azarado com essas coisas. São crenças que estão dentro da gente, tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai criando realidade na nossa vida. Qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? Mudar essas crenças. Eu não dou conta disso. Eu sou inteligente, sou capaz. Eu tenho medo disso. Eu me sinto muito bem diante de qualquer situação. Eu vou mudando, eu vou mudando, eu vou repetindo, até o momento que a minha mente, existe uma comunicação da mente racional com a subconsciente que se chama fator crítico. É como se fosse um guardião. Ele filtra tudo para colocar lá na mente subconsciente. Então, de tanto você repetir, você dribla esse guardião, esse fator crítico, e você cria uma nova realidade lá dentro da tua mente. Então, essa é uma dos métodos para programar a mente. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, Tarcísio Parapsicólogo, eu gravei formulações positivas construtivas. Está lá no meu canal. Eu gravei uma série de repetições positivas que vocês podem acessar, vocês podem entrar lá, acessar, ouvir toda noite, ouvir toda manhã e usar aquelas frases na vida de vocês, no momento que vocês quiserem. A segunda coisa, o segundo método que se programa a mente é a imaginação. Então, se você for pensar assim, poxa vida, pensa num grande sonho que vocês realizaram aí, qualquer sonho, ou a compra da tua casa, ou o dia da tua formatura, ou a compra do teu carro, não importa. Você um dia conquistou aquilo. E agora pense, quando que foi que aquilo a primeira vez apareceu na tua vida? Não foi na imaginação? Quando a gente cria uma casa, quando a gente consegue um carro, lá um belo dia você não pensou primeiro para ter? Então, lá na tua imaginação, você criou e se transformou em realidade. Então, essa é o segundo método, a segunda lei. A mente funciona assim. O que você imagina tende a se tornar realidade. Quer ver? Posso fazer um exercício rapidinho com vocês aí, mental? Vamos lá, então. Então, quem quiser fazer junto,
eu vou pedir que vocês fechem os olhos de vocês por algum momento. Tá. Feche os olhos, faça uma respiração bem profunda e solta o ar. Relaxa o corpo, sinta-se bem, confortável. Isso, muito bem. Agora eu quero que vocês imaginem, se imagine na cozinha da tua casa, senta lá na cadeira da cozinha. Isso, muito bem. Agora, imagina que em cima desta mesa existe um limão. Você pode dar para esse limão a cor que você quiser, o tipo de limão que você quiser, não importa. Imagine esse limão lá. Ok, muito bem. Imagine agora que perto de você tem uma faquinha. E você vai pegar a faquinha na mão agora e você vai cortar esse limão no meio, em duas partes. Corta ele lá. Isso, muito bem. Agora você vai pegar com uma das tuas mãos uma parte desse limão e você vai levar na tua boca. Espreme ele. Espreme. Deixa ele escorrer pela tua língua. Isso, espreme. Sinta bem o gosto dele. Sinta intensamente isso, veja. Sinta o gosto desse limão. Ok, muito bem. Ok, você pode deixar essa imagem embora agora. Você se sente muito bem. Eu vou contar até 3. Quando eu contar 3, você abre os olhos, se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Abrindo os olhos, se sentindo muito bem. Aí, Fábio, o que você sentiu? É engraçado porque, num primeiro momento, você vai imaginar... Quando você está falando, você fica... Eu fiquei assim, ai, limão, aquela coisa azeda. Ai. Só que depois você vai relaxando, relaxando. E realmente é uma questão de percepção, né? Tudo, eu acho que é uma questão de percepção, né? Se vai ser bom ou ruim, vai depender da forma com que você vai receber aquilo. O que você sentiu quando você espremeu o limão na tua língua? O antes, né? O que eu programei antes é que, de repente, faria... Quando espremeu, quando eu senti isso, eu falei, gente, é um suco. Tá aqui, tá limpando. Uhum. A diferença da sensação, se fosse, pega o limão, espreme e bota ele, não vou fazer. Então, vamos perguntar para o pessoal aí para colocar se alguém sentiu uma sensação física. Tem gente que sente a boca aguar, tem gente que sente um azedo, não. Tem gente que sente um arrepio. O Tarcísio, olha o que interessante. O azedo eu fiquei com a sensação antes. Quando eu não senti. Olha como é que desprograma. Olha como é que você tem uma programação sobre alguma coisa, algum alimento, e depois você desprograma isso. Não senti esse azedo. Olha só, a Cíntia está dizendo aqui que ela sentiu salivação. A Fatinha está dizendo eu salivei. O Rafael está dizendo sentiu azedo. A Franciele aguou a boca. Isso, boca aguada, tá vendo? Olha só. E a pergunta é a seguinte, gente. Se o limão fisicamente não estava aí, por que a boca aguou? Por que existiu uma reação física aí? Olha lá, água na boca, um monte de gente aí. Por que isso acontece? Você apenas está... Ó, até babei com o limão. Olha lá, está dizendo. Por que nós temos uma reação física quando é somente uma imaginação que nós estamos fazendo, né? Porque a mente subconsciente não consegue diferenciar o real do imaginário. Olha como a nossa imaginação é poderosa. É isso mesmo. Então, quando a gente pensa, quando a gente imagina algo bom, o nosso subconsciente está tomando todas as providências para aquilo acontecer, porque ele não entende que é apenas uma imaginação. Lá saiu algo dentro de mim. Então, quando nós imaginamos, e quando nós imaginamos coisas negativas, isso acontece da mesma forma. A gente sai de casa imaginando perigo, imaginando dor, imaginando sofrimento, com medo.
o nosso subconsciente também não entende que aquilo é apenas imaginário. Para ele é real. Então ele tá, e não é mágica, gente. Ele cria, nós começamos a criar hábitos para que aquilo aconteça na nossa vida. Então, é lógico que a forma que eu fiz esse exercício, ele é voltar para dentro primeiro, né? Porque é voltar para o subconsciente. Então, por isso que nesse primeiro momento, você sente uma paz, uma leveza, porque todas as vezes que você entra para dentro, você sente uma paz, uma leveza, né? Mas a segunda parte, que foi a do limão, é justamente para que todo mundo entenda que o subconsciente não consegue diferenciar real de imaginário. Então, esse é o segundo método para você programar a tua mente, a tua imaginação. Imaginar coisas positivas, imaginar o teu sonho. Eu quero terminar um curso, quero fazer um curso que eu quero muito. Se imagina lá no dia da formatura, traga aquela emoção de alegria, traga aquela emoção de paz, de realização, que você vai começar a criar hábitos. Você está treinando o teu computador, programando o teu computador para que aquilo aconteça. Essa é a segunda técnica para fazer. Você está falando isso, e aí eu fiz uma volta aqui no túnel do tempo. Em Caxias, eu morava em Caxias, né? Baixada Fluminense aqui do Rio. Isso que você está falando, eu fazia isso. Um exemplo. Um dia eu vou encontrar com essa, sei lá, alguém que eu admiro muito. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que os meus amigos todos sabem, de quem eu gosto, de quem eu sou apaixonado, que é a Margareth Menezes. Um dia eu vou encontrar com ela. E eu imaginava, no dia que aconteceu mesmo, não foi nada do que eu imaginei da forma. Mas aconteceu. Lá atrás eu imaginava isso. Um dia eu vou encontrar com um jornalista tal. E aconteceu. E aconteceu. Quer dizer que realmente é essa programação, é disso que você está falando, né, Tarcísio? Tudo. Também. Tudo na nossa vida começa na mente. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu lembro que eu dizia assim, eu morava numa cidade menor. E eu sempre fui muito apaixonado por urbanismo, antigamente se comprava se comprava em embrulho de papel, não era sacola, né? Tinha aquele embrulho de papel, então atrás eu pegava a parte de trás do papel, eu desenhava uma cidade inteira. E eu sempre fui muito, muito apaixonado por prédios, por urbanismo, por essas coisas. E quando eu lá tinha 7, 8 anos que eu fazia esse exercício, né? Eu me imaginava assim, um dia eu vou morar numa cidade cheia de prédios e numa rua bem arborizada. Eu sempre falava isso. E anos depois isso aconteceu exatamente como eu tinha imaginado. Então, a nossa imaginação, de fato, é muito poderosa. Então, a gente tem que saber usar ela. Né? Usar ela de uma forma que você deu o comando para o teu subconsciente para onde você quer chegar. É lógico que você vai imaginar, você não vai ficar de braço cruzado cair do céu. Mas quando você começa a imaginar, aparece o quê? O momento certo, as pessoas certas, a conexão certa. Tudo se encaixa, tudo dá certo. E é por isso que eu venho naquele ponto de dizer, quem que a parapsicologia constata, que não existe sorte ou azar, não existe destino. Nós criamos tudo que existe na nossa vida. Nossa, então, você defende a tese que não existe destino, é isso mesmo? Sim. Porque vamos supor assim, né? Nós falamos bastante de paranormalidade, né? E nós entendemos que a paranormalidade... Então não é coincidência, então ela não existe? A coincidência é algo que nós atraímos, que nós programamos, né? Agora veja só, vamos supor assim que você hoje vai visitar um pai de santo, né? E o que eu acho legal é que até mesmo hoje as pessoas mais ligadas com tudo isso já tem essa mentalidade, né? Você vai visitar um pai de santo hoje e ele vai lá, incorpora tudo e fala para você bem assim que daqui 30 dias você vai morrer, né? E daí você tem duas
opções. Ou você vai sair daquele lugar acreditando piamente que daqui 30 dias você vai morrer, ou você vai sair lá dizendo bem assim, não, eu não vou morrer. Né? Você tem essas duas opções. Né? Agora, o que nós, como parapsicologia, nós estudamos? O subconsciente ele não conhece passado, presente e futuro. E no momento em que alguém tem a capacidade de ler algo na outra pessoa, é uma comunicação que se dá de subconsciente para subconsciente. Então, a pessoa chega naquele exato momento e toda a gama de informação que nós temos dentro de nós é como se fosse um cálculo matemático e tem um resultado. É como se você pegasse uma fórmula de Bhaskara ali, calculasse e tem um resultado. Então, naquele momento que a pessoa sentou na frente do Pai de Santo, ela estava numa vibração mental que poderia atrair esse tipo de situação daqui a 30 dias. Mas quando ela tem racionalmente aquela informação com ela, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a emoção. E vocês sabem muito bem que quando a gente muda um número num cálculo matemático, o resultado é totalmente diferente. Então, por que muitas vezes se existe um certo tipo de previsão e acontece diferente? Porque a própria pessoa alterou o resultado daquilo. Né? Então, é neste momento que se diz que nós não vivemos diante de um destino fatídico de que aquilo vai acontecer e pronto. Eu posso alterar aquilo mudando as programações que existem dentro de mim a partir do momento que eu percebo que as minhas programações de subconsciente, elas afetam na realidade que eu vivo. Você está falando isso da coincidência e destino, e aí você fica falando, eu fico aqui maquinando para buscar exemplos que aconteceram ou que acontecem comigo. E eu acho que é bem verdade isso mesmo. Porque, um outro exemplo, quando você quer encontrar muito alguém, você sai e encontra. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu falei, cara, de pensar muito... são essas conexões, né, Tarcísio? Sim. É impressionante. Impressionante. Tem mais uma pergunta. Pode fazer. É da Carla, da Carlinha. Um beijo, Carlinha. Está sempre aqui com a gente. A pergunta dela é a seguinte: a parapsicologia pode ajudar no tratamento do lúpus? Sim. Toda a doença existe por algum motivo que está no subconsciente. A partir do momento em que se descobre o motivo. Desculpa, gente. A partir do momento que se descobre o motivo e se reprograma aquela informação que criou aquilo, você pode melhorar a situação. Né? Você pode melhorar o sintoma, você pode melhorar qualquer sintoma de doença que possa ter no teu corpo. Tá respondido. Tarcísio, eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que funciona a apometria. O Rafael, conversando com o Rafael uma vez, ele me explicou, mas eu queria agora que você, com detalhes, falasse aqui pra gente. A apometria é uma linha da parapsicologia? É Não. isso? Não é. A apometria foi uma técnica que eu em si gostei muito, me apaixonei por ela, né? Quando eu estava estudando parapsicologia, eu conheci muitas técnicas da parte quântica, né? Todas, né? Hoje nós temos inúmeras aí ferramentas fantásticas, barra de axis, apometria, Theta Healing, são coisas assim maravilhosas. E eu eu era muito curioso, eu fui fazer uma sessão de apometria quântica. Então, o que a apometria quântica faz? Principalmente para quem tem essa sensibilidade, paranormalidade, consegue ver as coisas assim. Porque todos nós, em potencial, nós somos paranormais, tá, gente? A paranormalidade, mediunidade, sensibilidade não é um dom que Deus dá para algumas pessoas, mas é uma capacidade que cada um desenvolve, é uma capacidade mental. E como eu, desde criança, eu tenho
algumas coisas que já estavam desenvolvidas em mim. Então, como parapsicólogo, eu entendo que a paranormalidade, quando ela é treinada, ela é harmonizada. Quanto mais nós treinamos a paranormalidade, mais nós harmonizamos a nossa vida, porque a gente canaliza para algo positivo e equilibrado, né? Porque é muito melhor um paranormal sentir paz do que raiva. Porque o paranormal cria tudo com muito mais facilidade. A pessoa sensitiva, quando ela sente raiva, quando ela sente alguma coisa, ela cria toda aquela situação com muito mais. Lembre-se que os paranormais criavam os fenômenos paranormais. E um dia eu fui fazer essa técnica de apometria, porque assim, nós temos um campo energético dentro de nós, né? Através da energia psíquica nós temos da criação, cada um tem uma identificação, então cada um tem seu campo eletromagnético em volta de nós, que ele se mistura com o universo. Então é por isso assim que você vai conversar com uma pessoa, daí você sai dizendo assim, nossa, aquela pessoa tinha uma energia boa, nossa, aquela pessoa estava com uma energia meio pesada. Como é que você percebe isso aí? Através do campo magnético dessa pessoa. E o que a apometria faz? A apometria faz a limpeza desse campo magnético, porque tudo que é a energia que nós trocamos, ele fica aqui no nosso campo, né? E nós temos aqui centros de força no nosso corpo que se chamam chakras, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar, né? O chakra cardíaco, o chakra laríngeo. E quando nós estamos assim, com essa energia um pouco densa, pesada em cima de nós, significa que os chakras não estão conseguindo funcionar direito. Então a técnica da apometria, ela entra no campo magnético da pessoa e faz a limpeza nesse campo, né? Quando a pessoa termina a técnica, ela se sente mais leve, ela se sente, muda o ânimo, muda a disposição, muda o humor, porque em si, energeticamente, através da paranormalidade, a gente faz essa limpeza. E a gente consegue fazer também à distância isso, né? É muito legal as coisas assim que acontecem, né? Em algumas sessões de apometria, bem bacana. Tarcísio, a gente está entrando na nossa reta final, acredito eu, porque eu não sei quanto tempo tem que a gente está aqui conversando. E aí eu vou pegar algumas frases suas, eu vou ler aqui, e você vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Que eu peguei de coisas que você postou, das lives que eu assisti sua, para a gente poder finalizar. Mas antes eu queria dar uma olhadinha na galera que passou aqui, porque tem uma galera que ficou aqui com a gente, né? A Kátia entrou, um beijo. O Rafael disse o seguinte, nossa amiga Mara fez a distância com o Tarcísio. Ela fez apometria com você, é isso? Fiz uma técnica de apometria à distância com ela. Foi e muito bacana. O que ela achou? Foi muito bacana, ela sentiu um alívio na hora, assim, né? A gente faz também muita técnica de apometria à distância para as pessoas que estão com Covid, né? Eu lembro que nós aqui em novembro, eu e o Rafael, nós pegamos Covid, né? Nós ficamos no início de novembro, né? Aqui dentro de casa. E eu lembro muito bem que eu falei bem assim, bom, vamos fazer uma técnica. Eu fiz uma autoapometria em mim, fiz uma técnica, fiz no Rafael também, bem no dia que nós tínhamos perdido o olfato. A gente não estava sentindo o cheiro nem de água sanitária, gente. Uma coisa Caramba! Assim, doida, né? E quando a gente fez a apometria, em 2 dias a gente já estava sentindo o cheiro das coisas, né? Uma coisa que geralmente, né, nas pessoas, para voltar ao olfato dura de 15, tem pessoas que até 3, 4, 5, 6 meses, né? E para nós voltou em 2 dias. Foi muito bacana isso. Caramba, a Maria está dizendo, pensamento positivo é muito bom, pensar sempre coisas boas. É isso mesmo, Maria, um beijo. Ela é a mãe da Gabi. Beijo, viu? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Cíntia, um beijo. Mente da gente é muito... Ela não completou aqui. Franciele, um beijo. Fatinha, um beijo. Uma galera sua aí, né, o Tarcísio? Nina. Tem cliente, tem amigo aqui, tem colega parapsicólogo aqui.
O Paulo também está aqui, um abraço. Alexandre. A Irma falou, perdoar é livrar-se do que é do outro. E se despedir, e se despir a mágoa, é isso? Se despedir da mágoa, então é mais fácil perdoar do que carregar mágoas. Tá certo? A Marlene disse, é compreender que o outro age de acordo com as programações existentes no seu subconsciente. Tá certo? Um beijo, viu? Bom, entrou aqui uma galera. Um beijo, obrigado a todo mundo que chegou aqui, mas vamos lá para as frases aqui que eu peguei de lives que eu assisti sua, que eu peguei de coisas que você postou que eu achei interessante. Então, se foi para a gente se desprogramar para viver melhor, vamos finalizar nessa vibe, tá certo? Então você diz o seguinte, eu sou a potência que cria tudo em minha vida. Eu amo essa frase. Fala sobre ela. Digamos assim, o que Grisa dizia, né, bastante para nós. Se filho de peixe, peixinho é, filho do Criador, co-criador é. Então, quanto mais você acredita que você cria tudo na tua vida, mais você vai criar. Né? Eu costumo dizer uma coisa para mim todos os dias, sempre quando eu lembro, né, eu falo bem assim, Deus está na minha mente. Deus está na minha mente. Isso é sinal que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu fui ontem. Outra. Confio em mim mesmo, na minha intuição e sabedoria. Esta é uma técnica de programação mental, né? De repetição. Então, quanto mais você diz para você, confio em mim mesmo, na minha intuição e na minha sabedoria, mais isso vai acontecer para você. Tarcísio, o que a gente não consegue resolver na nossa mente, o corpo, ele transforma em doença? Para você resolver na mente. O corpo vai te dar sinais para você resolver aquilo que está na tua mente. Ele só está te ajudando. Tarcísio, eu não tenho como te agradecer. Que papo delicioso. Eu acho que foi um dos melhores papos que eu tive aqui. Porque esse nosso papo, eu perdi a noção do tempo. Eu não sei quanto tempo tem que a gente está aqui conversando. Acho que já passou de 1 hora. Sim. Eu não tenho. Todas as vezes que eu falo sobre isso, a minha vibração aumenta. Então, esse papo de hoje, com certeza, um ganho enorme para mim. Porque você vê, quando nós fazemos uma troca positiva... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Uma coisa até um pouco audaciosa, mas eu entendo como muito verdadeira. Se nós, como seres humanos em massa, se nós já tivéssemos nesse comprometimento de aumentar a nossa vibração. Aumentar a nossa vibração é o quê? Acreditar na nossa potência, acreditar na gente mesmo, acreditar no amor, acreditar no perdão, acreditar que as coisas boas constroem as coisas boas. Nós já tínhamos eliminado a Covid. Então, qual é o grande ensinamento que este vírus está trazendo para nós? Uma das coisas que eu percebo muito bem, as lives se espalharam por aí. Existem lives maravilhosas por aí, de muitas pessoas que estavam lá dentro do consultório e começaram a colocar conhecimentos aqui. Então, o que tudo isso está nos dizendo de bom? Né? A primeira coisa, está nos proporcionando, dentro de casa, a voltarmos para dentro de nós. E quando nós voltamos para dentro de nós, nós descobrimos a nossa potência. E nós somos a potência que cria tudo na nossa vida, inclusive a cura. Então, não vamos entrar nessa frequência do inconsciente coletivo que está por aí. Inconsciente coletivo é o quê? Quando várias pessoas estão pensando negativo ao mesmo tempo. Não vamos entrar nessa vibração. Vamos criar uma vibração alta, porque aqui a gente cria tudo que a gente quer de verdade na nossa vida. Finalizou da melhor forma possível. Dizer que você faz parte do Bora Conversar. E que é um prazer e uma honra ter você sempre aqui. Eu me sinto honrado também. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que chegou, que participou. As perguntas foram maravilhosas, tá certo?
E com certeza, Tarcísio, você vai voltar aqui outras vezes. Você também está fazendo live, fala um pouquinho disso. Gente, Das suas lives. uma pessoa chamada Fábio Baeta, que vocês devem conhecer por aí, né? Então, na verdade, eu acho que a segunda vez que eu fui convidado para fazer live foi o Fábio que me convidou e eu estive aqui. E depois que eu estive aqui, eu vi o que impactava nas pessoas colocar esse conhecimento, né? Eu percebi bem assim, bom, nós temos aí algo que o universo está dizendo, né? Daí, nesse exato momento, eu catei o Rafael aqui. Rafael, eu tenho um monte de informação e eu não sei como organizar para fazer tudo isso, para colocar para as pessoas, né? Daí é lógico, né? Eu aproveitei os conhecimentos de jornalista, né? Incrível, gente, aprendi tanta coisa. E você, à distância, porque o Rafael perguntava algumas coisas para você, você dava algumas dicas, e a gente foi aplicando, então a gente criou aqui uma série de lives, que está fazendo 1 ano agora. E nesse ano, assim, o que eu cresci como pessoa, o que pessoas que me seguem sempre estão aqui, a gente está trocando tudo isso, e o que eu cresci profissionalmente como pessoa, então eu percebo assim, cada um que aparece na nossa vida é uma contribuição para a gente. E você, Fábio, até hoje é uma grande contribuição para mim. Pode ter certeza disso, né? E nós devemos ser assim. Nós devemos crescer em harmonia todos juntos e ver o quanto de oportunidade existe diante de cada obstáculo. E eu quero encerrar, inclusive, com uma frase do Pedro Grisa, que ele diz bem assim: não há problema. Não existe problema. Existe começo de solução. Existem dificuldades, obstáculos, sim, mas elas estimulam o nosso processo evolutivo. Perfeito. Gratidão obrigado, a todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês, bom fim de semana para todo mundo. Tarcísio, querido, beijo no Rafael, tá certo? E até o nosso próximo Bora Conversar. Muito, muito, muito. Vamos dormir leve. Essa foi a intenção, viu? Muito obrigado. Gratidão. Beijo. Beijo, querido. Tchau, Beijo. tchau. Obrigado. Tchau.